Olá a todos desse lado, sejam bem-vindos a mais um episódio do Livra-te Com. E hoje estamos com Liliana Duarte. Está à frente do restaurante Cor da Tangerina, aqui em Guimarães, e é autora desta bela obra de arte que é o livro Paladário. Liliana, olá. Olá, muito viva. obrigada por teres aceito este convite. Foi um prazer. Enriqueceu o meu coração. Que bom. Diz-me uma coisa, inventaste uma palavra. É verdade. Paladário é, na verdade, uma palavra inventada que se baseia exatamente na ideia de dicionário, não é? De uma listagem de produtos que estão ordenados por ordem alfabética. Neste caso, são os paladares que estão ordenados por ordem alfabética. No que toca ao património minhoto, não é? Vegetal, a parte vegetal. Conta um bocadinho o contexto, a investigação deste livro. Olha, é assim, isto surge no âmbito da Casa da Memória, que é um museu da cidade, sob a alçada da Câmara Municipal de Guimarães, onde fazem um trabalho de recolha de memórias de todas as áreas da cidade, da identidade do vimaranense. Então, no seio de alguns workshops e formações que estávamos a fazer, foi-nos pedido uma série de projetos e um deles baseava-se na recolha de sabores, ou seja, como trabalhar a questão da identidade alimentar, não é? Que também é uma parte da identidade. Sendo que já havia um prato em Guimarães, que era o prato da cidade, mas havia sempre a fome, não é? Salvo a expressão de querer saber que outros produtos compunham também o prato do vimaranense e do minhoto, porque, na verdade, a realidade de Guimarães não se desliga da realidade do distrito e da zona, porque realmente a zona do Minho é muito vasta e tem recursos muito parecidos, não é? Então é um bocado daí. E também, porque já era uma necessidade nossa partilharmos uma série de anos que a Cor de Tangerina, desde há 15 anos, tem juntado produtores, agricultores, transformadores à volta do alimento. E então juntar isso, compilar e associar isso à memória de outros, que não sendo cozinheiros, não é, propriamente ditos, eram também pessoas que lidavam com alimentos e que têm memórias que devem prosperar ao longo das gerações vindouras. Nós vamos fazer um episódio sobre Cor de Tangerina, vai ficar para a próxima temporada, mas lá está, o restaurante e o livro são muito ligados, não é? Entre uma coisa e a outra. Sim, porque no fundo o livro compila todo o nosso conhecimento e aprendizagem ao longo desses 15 anos no contacto direto com os produtores. A Cor de Tangerina nasce como uma cooperativa associada ao alimento, não é? E na altura trabalhamos com o comércio justo, tivemos uma loja lá em baixo, depois abrimos o restaurante, cafetaria, ou seja, foi um processo muito complexo do ponto de vista da construção, mas a verdade é que ao começar como cooperativa também tivemos acesso a uma linguagem muito mais integradora do que era o respeito ao alimento, não é? E à soberania alimentar. Depois o livro compilou isso mesmo, que é a nossa vontade, porque, repara, na cidade de Guimarães é uma cidade muito medieval, então não era fácil as pessoas gostarem de tofu, aceitar essas coisas estranhas. Há 15 anos atrás, os cogumelos vinham do Alentejo e eram muito caros, não é? Então, para nós, todo este processo do livro, de darmos workshops, de termos conversas de sensibilização com os mais novos, faz parte de um grande projeto que visava que a Cor de Tangerina fosse conhecida, não por ser esquisita, não é? Tipo, usos diferentes na zona das carnes, não é? Tudo que é esta tradição minhota, mas aqueles que são diferentes, mas também têm coisas em comum. E é aqui que as pessoas têm sentido que se aproximam da Cor de Tangerina. E nós temos a nossa linguagem à base vegetal, na base vegetal, mas não deixamos de valorizar coisas muito tradicionais. Então, nesse momento, há um encontro com outras linguagens da comida que foi importante para nos sentirmos também integrados, sabes, na cidade. E se vamos pensar também a comida, digamos, do tempo dos nossos avós e antepassados, vem muito na parte vegetal, não é? Muito. Exatamente. O consumo de carne e peixe, é o que eu costumo dizer, era uma porcentagem muito menor do que é hoje em dia, devido também à industrialização que houve à volta dos produtos. Ou seja, nós comemos mais carne e mais peixe porque eles estão mais baratos porque estão mais industrializados, porque nos fazem mal também, porque está mais medicamentos à volta dessa questão da produção de carne e outras questões e, portanto, comer carne tornou-se muito fácil. Antigamente não havia dinheiro, não é? A carne era uma coisa de rico. E até, e essa é uma questão interessante no paladário, há memórias de produtos vegetais que as pessoas não gostam, não é porque não gostam dos produtos, é porque há uma memória de carência de tempos muito difíceis. E então as pessoas pensam assim, então, mas eu vou comer isto, mas eu não parece que estou a passar fome outra vez, não é? Eu não passo fome, mas não é pela fome, não é? Uma pessoa explica, é pela parte nutricional, é pela parte da composição do produto que tem uma função.
E as pessoas entendem e sabem que lhes fazia bem, mas a memória desses tempos de carência, não é? De alimento de subsistência, não é? Como as ortigas, como aos saramagos, o arroz de saramagos, era uma coisa que hoje em dia falamos aqui, as pessoas dizem, Cruz, esses tempos já lá vão, eu nem quero lembrar disso, não é? Porque de facto foram tempos em que as pessoas não tinham mais nada para comer. Houve uma parte da minha família, que nós também viemos de uma família muito humilde e muito pobre, e a minha tia disse-me isso mesmo, Alexandra, eu já passei muita fome. E então isso representa para mim também esta parte mais de pobreza. E contam-me, por exemplo, que a minha avó uma vez que lhe deu uma porrada tão grande, tão grande, tão grande, porque ela estava sempre a molhar o pão no azeite. E o azeite naquela altura era caríssimo, não é? Caríssimo, então aquilo era tudo muito... Horrível. E ela, sem querer, despejou o azeite todo pelo chão. Coitada. Mas pronto, mas realmente as pessoas às vezes esquecem-se desta parte da história. Que é interessante, porque um produto que era de subsistência passa a ser um produto gourmet hoje em dia. É o caso da alfarroba, dos saramagos, das ortigas, da bolota, ou seja, estamos a falar de produtos mais caros que passaram de ser uma coisa do povo para ser uma coisa da alta cozinha. E tudo bem com a alta cozinha, porque cada cozinha com a sua linguagem. Mas também não podemos tornar a cozinha tão inacessível que os produtos que eram do povo não sejam integrados com naturalidade. Nós, por exemplo, pão de bolota. Faz parte, fazer o nosso pão da semana e ter sempre bolota. Porque a bolota é um recurso endógeno, local, já mais acessível, apesar de ainda estar com preços um bocadinho mais caros, mas já faz parte, porque faz parte da farinha de trigo também, não é? Como base. Então, se eu posso usar espelta, trigo, centeio, posso ir misturando, porque é que eu não ponho como base? Retiro o trigo e uso mais farinha de bolota. E assim passa a ser normal consumirmos pão de bolota. Não é só de bolota, não é? Mas, sim. mas faz parte das farinhas de base com que se pode trabalhar até os bolos, porque não faz mal nenhum. E é um produto local, ou seja, tem que ser natural. Também não pode ser uma coisa como, vou a um restaurante para comer um menu à base de bolotas. Não, tem que ser uma coisa mais do, agora faz parte de comer bolotas outra vez, porque há alguém a trabalhar para isso, há investigadores que fizeram boas farinhas e, portanto, eu agora posso comprar a bolota como compro outra coisa qualquer, não é? Agora, termos sempre nesta lógica de passar do que é muito pobre, que de repente é moda, e tornar as coisas muito inacessíveis, então acho que é perder um bocado a natureza de que fomos feitos durante estes anos todos, não é? E que os nossos avós e os nossos antepassados zelaram. Claro. Nós viemos, lá está, da Zona Sul e lá a alfarroba está a ser produzida muito e está a ser explorada, a ser investigada e tudo mais. De repente veio de cêntimos para de repente aquilo... Era dado aos cavalos, não é? Aqui nós temos eu já vou mostrar, temos o calondro, não é? Vamos mostrar a seguir. E o calondro é uma abóbora, que se chama abóbora porqueira também, porque era dada, como outras cabaças, quando havia excesso de cabaças, dava-se aos porcos. Então foi isso que fez com que a alfarroba, o calondro e outras coisas fossem para a alimentação animal, porque o humano deixava de dar preferência a estes produtos e começava a introduzir outros, que entretanto chegaram, não é? Outros tipos de abóboras mais interessantes. E foi-se perdendo. Por exemplo, aqui em Guimarães nós temos um doce que se chama toucinho do céu. E ele é feito com chilo hoje em dia, mas antigamente era com calondro. As pessoas deixaram de trabalhar o calondro porque ele tem um instrumento muito particular que é o esbichador, para tirar umas espaguetes. E então as pessoas, aquilo é trabalhoso. A chila, quando entra, claro, é mais doce que o calondro. É mais prático, é só cortar a chila, aquilo é muito fácil de partir. Era muito mais fácil trabalhar a chila que trabalhar aquilo. Então, naturalmente, este passa a ser menos produzido, até porque ele é enorme, crescia muito, não era prático. Do ponto de vista comercial, o calondro não dava jeito. Então passa a haver menos produção e as pessoas passam a introduzir a chila. Os calondros desapareceram durante décadas. Agora há pessoas que mantêm esta tradição de irem fazendo e agora nós estamos a começar a cozinhar outra vez os doces da cidade com calondro, que era o que estava nas receitas, sei lá, do século XIX, das freiras clarissas aqui do convento. Era com calondro de facto. Então, voltarmos a essa tradição e continuarmos a cozinhar é o estímulo certo para que os agricultores continuem a produzir. Porque agora é uma coisa de meia dúzia de pessoas ter por casa, um ou outro agricultor, mas é uma coisa quase alternativa, não é? Não está no circuito. Então, voltar a cozinhar é a única estratégia para as pessoas voltarem a produzir mais naturalmente, é isso. Como é que vocês envolvem, digamos, estas gerações todas? Como é que vocês ligam produtores, gerações, história? É muito difícil. É uma festa. Olha, houve aí um ano que nós tínhamos cerca de... Fiz uma experiência de tentar pedir tudo a pequenos produtores aqui da região, toda a carta, no verão, durante o verão.
eu perdi 5 horas a fazer encomendas, mesmo. 5 horas, porque eu tenho 3 quilos, eu já só tenho 6, não é? Então eu fiz esse teste e percebi que não é prático, mas não é impossível, depende das cartas que se querem trabalhar. Cartas muito longas, elaboradas, com demasiado ruído, acabam por não permitir isto, não é? Tudo muito padronizado, tudo muito igual. Agora, como nós trabalhamos com produtos da época, vamos criando pratos novos, vamos variando, dá-te sempre a oportunidade, ok, aquele produtor já não tem aquilo, então eu posso apostar noutro tipo de produtos, porque está a época também a dar outras coisas e vamos valorizá-lo. Mas atenção, porque isto também implica este esforço da nossa parte. Exatamente. Não é comer a macro e fazer um Excel e chega-nos tudo à porta. Dá algum trabalho, mas é assim, sem trabalho também não conseguimos chegar a lado nenhum, então faz parte. Quando as pessoas pagam o que pagam para comer, têm que pensar que há todo este esforço envolvido também. Não é só o prato que é bonito ou é caro o produto. Não, às vezes conseguir produto até custa mais, não é? Não, sem dúvida. E as pessoas têm que realmente perceber a cadeia alimentar que é, ou seja... Tudo. Desde a terra exatamente, até a... exatamente. Depois as outras gerações. Olha, o livro foi uma forma... O livro tem cerca de 100 pessoas entrevistadas, portanto, muitas gerações envolvidas e para mim era prioritário que as pessoas, especialmente mais velhas, tivessem uma palavra nisto, porque elas têm memórias alimentares ou não sobre os produtos. E são pessoas que não têm que passar a memória do gesto, sabes? Os miúdos já não vão para a cozinha para ver as avós cozinhar, não é uma coisa que se faça tanto. Então, deixar isto escrito e registado foi um objetivo. O outro dos objetivos era que pegarem produtos que tivessem potencial organoléptico, ou seja, que fossem interessantes de serem trabalhados, que as pessoas pudessem introduzir com relativa facilidade. O outro critério era que tivesse acessível a qualquer pessoa numa caminhada, ou seja, uma deslocação prática, que não fosse preciso ir muito longe para conseguir não sei o que. O cidrão, por exemplo, temos aqui. Há um viveirista em Picos de Regalados, que é o Sr. Belmiro, e ele é um guardião do cidrão, ele vai passando a muita gente. Mas já há mais pessoas que nós encontramos interessante perto, portanto, tudo que está no livro atravessa muitas gerações que agora, ao saberem que nós queremos cozinhar, ganham um novo interesse e dizem, afinal isto pode ter interesse, não é? Claro. E depois vamos às escolas, também fazemos o trabalho, além do restaurante, de ir às escolas fazer formações com os mais novos, e eles chegam a casa, contam novidades aos pais, e o ciclo da educação alimentar começa a gerar novos frutos, e essa é a parte que mais bombástica, porque o miúdo chegar a casa com pão feito por ele à base de bolota significa que o pai e a mãe ou quem está com ele vai querer saber mais sobre aquilo, não é? E pronto. E é a semente, é trabalhar a partir daí. É enriquecedor estar ao lado desta senhora mulher, porque eu sou a tua fã incondicional da tua escrita. Obrigada. A Liliana não sabe. E eu não sei, foi uma revelação de última hora. Olha, tenho aqui umas feijocas, estão aqui a chegar, do nosso produtor. Ai, que bonitas! Uau! Bem, isto é a nossa feijoca, há quem lhe chame feijão de 7 anos, e elas têm sempre cores assim diferentes. Porquê é que esta cor aparece? Porque há uma picada de uma abelha que vai mudando a tonalidade dela. Tem a ver com a polinização, realmente, e com o contacto da abelha com a planta. E é sempre variável, ou seja, elas nunca saem iguais, pode ser preta, já tivemos preta, azul, vai sempre mudando o tom. Normalmente a maioria são brancas, mas são lindíssimas, não é? Parecem uns mini ovos de dinossauro. Quase, só vai ser dinossauros ainda, não é? Ainda conseguimos. E Há uma parte do livro que eu até vou ler, é uma grande responsabilidade, espero que não digas que foi, eu abri o livro e li logo esta frase, que é a seguinte: as palavras não voltam atrás, não se retemperam, reclamadas com falta sal, aquece mais, está muito amargo. E se as tivéssemos que engolir? Não. As palavras são cozinhadas dentro de nós. Liliana, tiveste de cozinhar muitas palavras dentro de ti durante estes anos todos? Sim, muitas. Muitas a nível do projeto empresa, não é? Com o Álvaro Diniz Mendes. Muitas a nível do próprio trabalho alimentar, sim. No fundo, essa frase quer dizer é que falar é um processo que nós podemos pensá-lo, pode ser temperado, mas está dito, não é? No caso dos paladares, eles vão sendo esculpidos e permitem esta capacidade de nós nos demorarmos neles, não é? A palavra dita não volta atrás, não é? Mas um estofado, se não ficar bem, pode ser corrigido, não é? E então, no fundo, a alimentação é esta nossa capacidade de
de complementarmos a palavra, porque às vezes a palavra não chega e quem alimenta os outros sabe que é uma função super comunitária, solidária, nutrir a vida de alguém que lhe vai dar energia para estar acordado o dia todo a trabalhar é uma responsabilidade muito grande. As palavras não voltam atrás, não, mas a comida não só pode voltar atrás, pode ser melhorada nesse sentido, como pode instigar novas palavras sobre os processos, porque as pessoas, se comerem bem, também estão inspiradas e estão nutridas, não é? E muitas delas, ou seja, eu acho que também é muito pelas ações que nós fazemos e às vezes basta mudar uma pessoa, meter uma sementinha numa pessoa que faz logo Sim, e há aqui exemplos desses, em que as pessoas não têm mesmo palavras, porque a comida transforma toda a experiência parece uma viagem pelos sabores, os detalhes no prato, as ervas, as cores, a estética, tudo isso muda. E depois há aqui uma coisa muito importante que nós defendemos, que é o pessoal do serviço à mesa, os colaboradores de mesa. Nós tentamos que as pessoas que sejam contadores de histórias. Claro, temos de ser práticos e o serviço é um bocadinho mais prático nesse sentido, mas quem entrega um prato tem uma responsabilidade muito grande. Tem que fazer a legenda, lá está as palavras, é outro tipo de cozinhado, que é explicar que o produtor trouxe os mirtilos da encosta da Penha, porque temos ortigas na nossa zona, que a bolota de carvalho afinal tem potencial tanto como a da azinheira ou de sobreiro, e que o nosso produtor são 2 investigadores muito jovens que estão a testar este processo de desamargar a bolota cá no norte. Então, elas também têm esta responsabilidade de contar a história na mesa, e o cliente, se não se nutre pela comida, nutre-se pela palavra, e é sempre um jogo a 2, não é? Nutrir essas 2 pessoas é muito importante, de facto, e é isso que nós procuramos fazer. Eu acabei de almoçar aqui no Corte da Gerina e mal o Nuno chegou, eu disse, estou passada, porque realmente comemos e eu, podes não acreditar, mas arrepiei-me quando pus a primeira garfada, Sim. porque parece que reflete, lá está, não só o trabalho como o amor que se mete carinho, não é? Exato, em todo o ritual da refeição. Mas também é importante isso que tu dizes, Alexandra, que é deixarmos contagiar. Não é? E tu és uma pessoa que gosta muito de conhecer e de investigar sabores, isso é fundamental. Deixar-te contagiar por quem cozinha, não é? E teres tempo para isso. Há pouca gente que o faça, não é? E cada vez mais queremos que as pessoas se deixem contagiar, não é? Vais levar uma memória do Norte muito mais enriquecedora, não é? E a barriguinha muito nutrida. Se quiserem consultar o paladar, ele também está à venda online na loja da oficina, ou enviando um e-mail para o Corte Tangerina, também podem encontrar. Fazemos normalmente oficinas também onde damos a conhecer estes produtos. Normalmente em janeiro, fevereiro damos o workshop de cozinha vegetariana, que te falei há pouco, e depois vamos às escolas, lares de idosos, todo o tipo. Nós gostamos de trabalhar com pessoas e senti-las, lá está, contagiarem-se pela energia da comida, isso é que é bom. Precisamos de mais Lilianas em todo o país. Obrigada, muito obrigada. E até uma próxima, porque eu vou voltar.